anos depois fui pegar, estava menos. Eu não investi, cara. Eles investiram em si. Eles pegaram o dinheiro de mim, então eu recebi 900 e poucos dólares. Eu não tenho habilidade nenhuma para ganhar dinheiro. E aí, em que momento você decidiu que era hora de voltar para o Brasil? Você terminou o curso e falou, não vou ficar na Hungria. Terminei, assim, já estava insuportável depois, né? Como que era a vida lá? A vida é o seguinte, a vida, pelo menos, a vida nossa era desenhar nada mais, era 24 horas por dia. Nós tínhamos um estúdiozinho dentro, morava num colégio, e o colégio foi muito gentil com a gente, me cedeu um estúdio, eu tinha minha mesa, a prancheta, o guidião dele, a gente fazia os nossos trabalhos, voltávamos para casa e pronto, né? A casa era o que? A casa, eu me casei, né? Mas lá não tinha possibilidade de morar junto, então minha mulher morava no outro colégio. Minha mulher é búlgara, e até hoje estou casado com ela, incrível que pareça. Búlgara? 40 mas peraí, conta pra gente essa história. Aí você já estava dominando a língua, como é que é paquerar em húngaro ou em búlgaro? Não, em búlgaro eu não falo búlgaro. Aí você paquerou ela em húngaro. Basta de idiomas exóticos. Não, eu falava inglês, a gente falava inglês e nessas coisas não precisa de idioma. Duas semanas atrás eu perguntei pro Laerte se ele já tinha feito algum desenho para seduzir. Se ele fez um desenho que seduziu uma mulher. Você usou o desenho para isso? Eu nunca consegui, mas sempre tentei. Sempre tentei fazer o retrato, melhorar. Isso não foi na lábia mesmo. Não tem nada a ver com desenho. Esse é aquela né, que o cara pinta a modelo, né? A história do Rodin, aquela coisa. Isso é tudo fantasia, né? Para alguns como eu. Você se casou então e não morou junto? Não, não, é engraçado o seguinte, que eu tenho um filho que nasceu lá, o nome dele é Todor, coitada, né? Como ela se chama, sua esposa? Iskra. Iskra. Todorova de Oliveira, olha que coisa. Combina. Aí, bom, nos casamos, né? Depois nasceu nosso filho, e ele teve que morar com os avós, porque não tinha as condições de... Lá não existia possibilidade para casal, estudantes. E eu só consegui falar com meu filho quando ele veio para o Brasil e aprendeu português. Eu não conseguia falar com ele. Eu ia para a Bulgária, porque todo ano eu ia pelo menos 2 vezes para a Bulgária, que fica 800 quilômetros da Hungria, não é tão perto. E o que acontecia? Eu saía com ele para passear e nós não falávamos. Eu ia ver filme, também eu não entendi o filme, que o filme era filme tcheco com legenda em búlgaro. Vi vários filmes assim. Nossa. Terrível, né? Você chegar num país que você não consegue ver nem as placas, né? A Bulgária. Outro planeta. É outro planeta, né? Quanto tempo você ficou casado nesse esquemão até você vir para o Brasil? E quando veio para o Brasil, vocês vieram todos juntos? 3 anos. Não, eu terminei primeiro e vim embora, e minha mulher ficou mais uns meses, depois ela veio. 3 meses, 3 anos. Vocês se conheceram em Budapeste e ela era estudante lá também? Não, nós nos conhecemos por uma coisa inacreditável, por causa do alfabeto. Porque nessa escola de idiomas, né, cujo nome é... Conta pra gente o nome da escola de idiomas. Olha aqui, não. Nemzet Közű Elégészítő Intézet. Quando você faz esse biquinho, parece que está falando francês. Mas tem um E. O idioma húngaro tem 15 vogais, só isso. T-I-E. Jogar forquinha em húngaro deve ser muito fácil. Bom, aí nesse local esse nome que eu falei agora, o Instituto Internacional de Idiomas, tinha 40 nacionalidades lá. Eles dividiram por nacionalidade. Então, A e B junto, Brasil e Bulgária e Argentina e Bolívia, éramos 4. Então, por isso que nos conhecemos. Pronto. Aí nos casamos, estamos até hoje. O alfabeto é fácil. E aí você falou assim, bom, agora deu de Bulgária, deu de Hungria, deu de Europa e estou voltando para o Brasil. Você cansa, porque é o seguinte, você vem embora, eu tenho ficado tanto tempo no estrangeiro, todo o meu trabalho é virado para uma coisa da tribo, né, Nordeste, de onde eu nasci. É incrível esse negócio. E sempre me viro para, não sei, é uma coisa que me atrai. Mesmo quando eu faço trabalhos internacionais, também sempre penso, porque é interessante você ter os pés no chão, né? É admirável como o estilo se espalha pelo mundo. Eu não entendo isso, por exemplo, né? O estilo japonês. Como é que pode? O mangá. Eu quero lá fazer japonês. Né? É como falou, manda aí o japonês lá. Aqui já tem japonês demais, não querem você. Por aí. Você vê que deu certo com os meninos brasileiros que fazem nos Estados Unidos, né? É verdade.
A gente vai chegar lá, eu quero ouvir sua opinião sobre isso também. Mas aí, em 1975, a gente está falando do governo Geisel. Sim. E aí, em vez de voltar para o Rio, ou ir para o Nordeste, na sua terra natal, ou aqui da UANS, você escolheu Brasília. Porque meus pais moravam lá. Seus pais estavam lá. Moravam lá e eu tinha onde cair morto. Eu tinha um local, uma cama. Eu cheguei com $500 que eu economizei trabalhando, lavando prato na Suécia. E a grana da Suíça? Hein? A grana da Suíça torrou tudo lá? Não, esse foi depois, você está confundindo. Essas coisas aconteceram depois. Esse negócio de publicar, né? Foi esse negócio do então quando você foi porque eu comecei a publicar, já estava... Não, tanto é que a segunda história que eu fiz, eu já estava no Brasil. Tá. Então só a primeira você publicou? Exatamente, só a primeira eu publiquei lá. Tá legal. Então aí voltou para Brasília e fazer os seus desenhos, isso já era uma atividade certa que você tinha, fazer os desenhos que já estavam acordados com o editor italiano. Exatamente, aí continuei fazendo. Mas aí você também conheceu, Brasília, você falou que era fácil de arranjar trabalho. Isso, arrumei trabalho com o governo, trabalhei para o Ministério da Agricultura, uma autarquia do Ministério da Agricultura, como desenhista. Me deram uma prancheta, que durante 25 anos eu estava nessa prancheta, só me tiraram nos últimos 2 anos, que aí colocaram no computador, que não sei para que servia aquilo. Mas durante todo esse tempo eu trabalhei com prancheta, fazendo desenho, cartazes, essas coisas para a agricultura. Ou seja, dentro do meu ramo, né, que é o desenho para o campo. E aí você conseguiu trabalhar artisticamente isso? Não, eu acho que era muito sofrível, não era? Porque era uma coisa que tem que fazer rápido. Não te dava satisfação? Não muito, realmente não muito. Aí eu usava o meu tempo à noite, por exemplo, para desenhar. Tá? Mas acho que tem um problema muito sério, que eu nunca fui uma pessoa com ímpeto de ir atrás das coisas. Então, só agora, que depois que me aposentei, que eu comecei a ver que eu poderia fazer trabalhos, como eu te falei. Nos últimos 3 meses eu já lancei 10 livros e tenho 3 esperando agora. Né? Mas eu fico um dia inteiro em casa, no Brasil, não tinha nada o que fazer no Brasil. Em 75, você, então, em Brasília, você já tinha combinado de fazer essas histórias, né, de cangaceiros para a Itália, mas também quando fez o contato em Lucca com o Ziraldo, ele falou que queria publicar isso pela Codecri, que é a editora. Exato. Aí quando eu voltei, aí foi em 76, o Ziraldo resolveu juntar as 3 histórias e publicar o Pasquim. Né? Publicar na editora do Pasquim. E logo em seguida foi interessante, que terminou transformando em escola de samba, né? Pois é. Desfile. Foi o pessoal da escola viu o seu trabalho? Viu o trabalho nas bancas, comprou e depois perguntou se... Aí eu cedi e eles fizeram o desfile na Avenida Rio Branco. Foi interessante. Esse material foi para a banca? Foi para a banca. Já quando ele colocava em livraria também? Não sei, mas em várias bancas eu vi. Que legal. Você sabe se a distribuição foi nacional? Como que chega? Eu acho que foi, não tive diferença não, mas vários lugares que pessoas... Você viu em Brasília? Em Brasília você conseguiu comprar? Comprei, sim. Teve festa, lançamento, que teve crítica? Não, teve interessante. Teve um convite, eu recebi um convite, foi o primeiro convite assim, para lançamento que eu recebi, né, eu tinha recém-chegado, e eu fui para o Rio de Janeiro, lá era dentro de um evento sobre história em quadrinhos, uma coisa bem maior, que tinha, eu lembro que na mesa tinha um Enfio, tinha o Ziraldo, etc. Mas, infelizmente, a gráfica não conseguiu aprontar, então fui para o lançamento que não aconteceu. Mas foi muito interessante. Não aconteceu. Foi interessante, dentro do Museu de Arte Moderna, tudo certo. E não chegou, não conseguiu. Coisa de carioca, né? Os seus originais estavam na Itália ou o italiano te devolveu? Eles fotografaram e devolveram? Não, me devolveram, sim. Logo em seguida me devolveram, eu tinha todos os originais comigo. O seu original é muito maior que o que sai agora eu faço praticamente o mesmo tamanho, mas o meu original é um A3. A3? A3. Você mandou pelo correio, tudo para Itália? Mandei tudo para Itália. Não, mandei, sim, não, aliás, não, eu acho que eu aproveitei, não, esse não. O do Homem de Canudos foi que eu aproveitei o Miguel Paiva, que estava no Rio de Janeiro, eu entreguei para ele e ele levou. Levou em mãos, né? Mas os outros não, os outros eu mandei pelo correio. Mandava no tubo, né? Porque não era tão pesado assim. E aí teve essa repercussão toda, mas você parou. Por que você não fez? Por que você não fez hoje? Isso é incrível, sabe o que é interessante? Eu vi que, primeiro, que quadrinhos no Brasil, ninguém... não sei o Maurício Souza, né? Que viu de quadrinhos. Mas eu não, na época não existia. Nem tem hoje, nem sei como é que funciona. Então teve uma desilusão? Não tive desilusão, sabe por quê? Porque o meu trabalho não é comercial, no bom sentido, ou seja, não é, teria que ter um público especial, sei lá, teria que...
né? Muito autoral. Exato. Eu não sei, eu acho que as histórias são sofridas, as histórias poderiam ser mais interessantes. Você não gosta hoje? Eu acho que são meio capengas, poderia ser mais... Mas na época você gostou? Olha, sabe o que eu me falei? Qual que é o seu controle de qualidade? Eu gosto do Tá desenho, publicado. eu gosto do desenho, engraçado. Eu acho lindo. Não que eu gosto do desenho, eu gosto da imagem. No quadrinho eu gosto mais da imagem do que das histórias, em geral, né? Os únicos quadrinhos que eu leio, realmente, assim, é o Tintin, o Tantan e o como é que chama? Asterix. E os outros, alguns, assim, adaptações, eu gosto muito quando faz adaptações, mas eu não tenho, assim, muita paixão pela história em quadrinhos, assim, como leitura, né? Agora, pelo desenho, sim. Eu coleciono coisas interessantes, mas mais pelo desenho. Como o Serpieri, por exemplo. Quem é que não coleciona? E o Manara, etc. Né? Agora, quem gosta mesmo também, que eu leio, é outro que eu esqueci, é o Crumb, que não tem nada a ver comigo, né? Eu adoro o Crumb, realmente eu acho fantástico. Você falou de 3 desenhistas de mão cheia também. Eu gosto, eu acho o desenho e a história do Crumb realmente extraordinária. 3 caras que sabem desenhar mulher gostosa, né? Você já tentou? Rapaz, mulheres ficam feias, mas eu tenho um negócio interessante. Mas tem um negócio interessante sobre mulheres. Olha, eu acho que você estava naquele festival lá de Pernambuco, que nos convidaram para ir para o shopping desenhar as caricaturas. Então, 12 desenhistas, se não me engano, né? Todo mundo assim num shopping, era o maior shopping do universo, né? Aquele Pernambuco dessa maneira. Aí o que aconteceu? Eu comecei a perceber que a minha fila só tinha mulher. Falei, que diabo está acontecendo? Eu estava abafando, né? Aí o que aconteceu? Quando chegou, eu perguntei, mas vem cá, por que você só tem mulher? Ele falou, os outros, graças a gente, você melhora. Eu tenho a mania de desenhar mulheres melhorando, né? Que maravilha. Eu faço sempre aquela caricatura. Então, seu desenho seduz, uma espécie de pitanguido lá. Pô, então agora você respondeu aquela minha pergunta anterior, assim, seu desenho seduz. Exato. E aí, então, aí nesse tempo você começou a desenhar para o Ministério da Agricultura. Isso. E fazer selo também. Selo o contato com o Correio, como foi? Você chegou eu trouxe, como eu falei, eu peguei uns projetos de livro infantil do primeiro que eu fiz, né, do Bom Meu Boi, e transformei em selo, ou seja, como eu tinha acesso, nós tínhamos acesso a laboratório fotográfico e um papel especiais que chamava papel gráfico, que era papel fininho, que depois você podia colorir, eu reduzi tudo e fiz um tamanho de selo mesmo. E pintei com... Como trabalho para a faculdade. Mas eu fiz com a intenção de trazer para o Brasil. Né? Você já tinha pensado então? Eu incluí lá nos meus trabalhos, mas eu estou pensando nisso. E quando cheguei nos Correios, eu procurei os Correios, eu soube que porque os Correios ficavam no Rio de Janeiro, a central, mas tinha um pessoal que sempre ia lá, em Brasília, sabe? Encontrar lá com o Ministério das Comunicações, e um dia eu soube que estava lá e eu procurei, mostrei, e a pessoa gostou. A pessoa gostou e quando foi, logo em seguida me encomendou fazer aqueles selos do Mamulengo, que eu falei, que eu gosto até hoje. Então tem que aquelas cores não são cores, são cores indicadas, não são cores aplicadas. São cores aplicadas, não foram desenhadas. Foi feito com contorno em preto e branco e indicado o percentual de... Né, no overlay você botava o papel vegetal por cima ali, puxava a fórmula de cada cor. Exatamente. Tinha uma cartela, né? Antigamente trabalhava assim. Perfeito. O desenho para a imprensa, você fez? Eu trabalhei durante 2 anos no Jornal de Brasília fazendo um suplemento infantil. No Correio? Correio Brasileiro? Jornal de Brasília. O Jornal de Brasília. Tanto é que graças ao Correio eu tenho carteira de jornalista e ilustrador. Você foi provisionado, né? Eu sou profissional. E isso, a validade disso é muito boa quando você vai para Paris, que você vai e não paga museu. Só isso. Que maravilha. Mas é bom. Bom saber que eu vou minha carteirinha então. O Louvre você não paga. E como que aconteceu a Universidade de Brasília na sua vida? Foi convite porque eu acho que estava... Quando foi em 94 e 95, são 2 anos. Passou um baita tempo então. Hein? De 75 para cá, você já deu exatamente, o pessoal me conhecia. Você sabe que o primeiro trabalho que eu tentei foi na Universidade de Brasília. Mas teve um problema muito sério, porque o vice-reitor da época foi aquele militar, e ele não deixou, ele simplesmente falou para mim que não podia porque a Hungria não tinha acordo cultural, e me cortou. Foi a melhor coisa, porque aí eu percebi depois, quando eu tive a oportunidade de dar aula, que eu não tinha o mínimo... Traquejo, não tem. Realmente não tem. Como que eram suas aulas? Você ficou 2 anos... Minhas aulas, seguinte, eu tinha um grande problema porque minhas aulas eram à noite para alunos, porque Brasília tem aquele sistema de
pontuação, sei lá como é que chama, que créditos, né? Que você precisa de tantos créditos para preencher. Então o sujeito que estuda medicina, sei lá, vai atrás de uma coisa bem facilzinha. E então chegar esses caras lá que não sabiam desenhar. Você dava uma coisa bem facilzinha, é isso que você está querendo dizer para ele? Não, eu desenhava modelo, desenhava. Mas aí depois me colocaram mais também para dar aula teórica. Aí como o pessoal que estuda à noite é muito sacrificado. Então você termina, professor, fazendo tudo para eles, né? Então eu falei, o que está fazendo aqui? Aí eu vi que eu não tinha traquejo. O curso que você dava ali era exatamente qual? Era de desenho no começo e depois de teoria. Teoria sobre comunicação visual, etc. Você ficou 4 anos lá? 2 anos. 2 anos. 4 semestres. Você participava da elaboração do currículo? Por que exatamente você saiu? O que te incomodava? Não, porque terminou o meu contrato, realmente. Terminou o meu contrato. Era um contrato temporário. E depois eu nunca mais tentei voltar. Falei, não, peraí, não é meu caminho. Vou ficar no outro. Você colecionou amigos e inimigos lá? Não, eu nunca. Geralmente eu não gosto de inimigos. Né? Talvez uma ou duas pessoas que a gente não se gosta, já morreu, foi ótimo. Então tenho só um agora. Mas você vai dar um jeito disso em breve. Mas eu não guardo mágoa, mas aliás eu guardo mágoa. Não minha mãe, minha mãe fala, inimiga para toda a vida. Não, mas eu não gosto de inimizade. Sempre procuro apaziguar, sempre procuro ser cordato. Eu sou. A Maria vai com as outras, né? Aquela conversa, a vaca do presépio. Eu não quero, para quê? Se vale a pena brigar? Não vale, é besteira. Você vai criar uma coisa negativa na sua vida que não leva nada com isso. Para dizer o quê? Que você é melhor, que você é mais bonito, etc. Não, acho que a pior coisa é brigar. É melhor ter amigos. Né? E amigo para mim é toda a vida. Você, quando parou depois de publicar A Guerra do Reino Divino e nesse período que ficou no Ministério da Agricultura, você continuou publicando? Veio, por exemplo, a oportunidade de fazer ilustração para livros? Foi nessa época? Eu procurei, né? Eu procurei e vi que o caminho seria fazer livro infantil. Mas é muito difícil você morando em Brasília fazer livros, porque lá não tem editores. E eu nunca tive assim a garra de pegar as coisas embaixo do braço e correr e vir para cá. Eu fiz isso ano passado e deu certo. O ano passado, na Bienal, eu vim e trouxe uma porção de projetos. Eu tenho sempre projetos, eu tenho uma porção de projetos. Você ficava fazendo projeto na sua casa, mas guardava para você? Projetos que eu digo elaborando ideias, né? No máximo fazendo um resumo e colocando um desenho. Isso eu fiz o ano passado na Bienal e deu certo. Mas espera aí, você tem uma carreira como ilustrador de livro bem anterior a isso. Você começou a publicar em livros... sim, teve o primeiro livro infantil foi publicado na Itália, aquele o gato, né? Isso. Aí isso te abriu portas aqui. Hein? Isso te abriu portas aqui. Não muito. No começo eu levei uns 10 anos para começar a publicar o primeiro livro, pela José Olímpio, do Rio de Janeiro, que era uma história que eu inventei, a história Você está encostando aí. É isso aqui. Desculpa. É aqui? É aqui. Agora desvendamos o mistério. Eu sempre achei. Eu também. No rabinho. Por que não me falaram? Bom, é o seguinte, então esse negócio de livro eu sempre achei que seria o caminho, porque eu gosto muito de inventar histórias. Eu escrevi pouquíssimo, mas, por exemplo, quando é quadrinhos eu topo fazer. Quadrinho eu faço, quadrinho realmente, menos esse daqui que eu achei que deveria colocar uma pessoa que sabia escrever, mas eu faço quadrinhos. E o último que eu fiz agora, que eu te falei, que é um cordel, uma história tradicional do cordel, o João de Calais, o Jean de Calais, para os franceses, e eu convenci a editora. Eu vim aqui, falei com a editora, apresentei o projeto, chamei meu amigo para fazer, que é o Arievaldo Viana, que é um grande cordelista, né? E sempre estou procurando pessoas. Aqui mesmo tem um amigo meu que está presente aqui, que eu estou cutucando para fazer um trabalho junto. Né? Que coisa bonita. Esse cara é um crânio. Ele fez uma adaptação agora do Machado de Assis, inacreditável. Como o cara pode pegar em poucas palavras e contar um livro do Machado de Assis? Isso é impressionante, não? Estamos aguardando a oportunidade de fazer um trabalho junto. Então, esse seu primeiro dueto em quadrinhos, o Lomo de Canudos, ele também já tinha sido combinado em Lucas. Você participou 2 vezes? Sim, é o seguinte, aí tira Lucas fora. Aí quando eu voltei para o Brasil, 3 anos depois eu já estava viajando para a Itália, porque eu tinha contato com o Ravone, e aí apareceu a editora Quadragno, que fez o Cangaceiro,
fez esse livro infantil, esse livro infantil que eu te mostrei, então eu retomei a fazer trabalhos para a Itália. Mas dessa vez, para uma editora específica, que foi essa Quadrágono, que infelizmente depois ela parou. O contrato era em dólar, não em lira. Em lira, a gente ia lá e gostava tudo, era ótimo, não é verdade? Em restaurante, você vai pro lugar e tem dinheiro lá esperando. Bom, aí eu continuei fazendo durante então certo tempo. Então você fez todinho no Brasil. O Lomo de Canudos foi feito em Brasília. Em Brasília. Tá. E o texto é de um jornalista... Jornalista de Brasília, meu amigo, que está lá, está em Brasília até hoje. E ele é pernambucano? Não, ele é mineiro. Ele é mineiro, mas é um estudioso, então... Os seus desenhos, eles envolvem documentação? Ou você faz... Muito. E outra coisa, eles falam, como surgiu isso aqui? Eu não estava mais em Lucca, eu comecei a frequentar a Feira do Livro de Bolonha, fui várias vezes. Bolonha era muito importante. E como eu fiz livro infantil, você sabe que esse primeiro livro infantil participou da mostra oficial de Bolonha, saiu no catálogo. Sempre os começos meus são maravilhosos. Né? Eu acho que todos lá embaixo. Aí o que aconteceu? Aí eu fui e falei, eu vou frequentar, eu vou conquistar a Itália. Mas acontece que era o fim do boom do livro infantil na Itália, né? Está diminuindo a população, então não é que vai vender os livros, né? O que aconteceu? Aí dessas vezes que eu fui, eu encontrei com o Hugo Pratt. Eu já conheci o Hugo Pratt de outro, né? Hugo Pratt. Vocês se conheceram em 73. 73, tinha foto com ele lá naquele... aí eu encontrei com o Hugo Pratt e ele tinha lançado aquele O Homo do Sertão. O Homo do Sertão. Tá, da coleção Um Homem e uma Aventura. Claro, eu fui elogiado. Né? Pô, que legal. Poxa, parece muito... Ele tinha morado no Brasil, conheci. Eu conheci lá. Aí ele falou, você devia ter feito. Olha que sacanagem. Eu falei, que é isso? Mas eu posso fazer outro, né? Claro. Fazer outro, o Homem de Canudos. Ele falou, legal, vou te apresentar para o editor. Por acaso o editor estava lá, que era o Bonelli, né? Pronto, me apresentou e saiu, tá aí, né? Incrível. Que maravilha. E aí o Homo de Canudos, ele saiu já direto em forma de álbum, ele não foi publicado em revista? Não, nunca foi forma de álbum, a capa dura, é o livro mais primoroso que eu tenho. Os desenhos eram feitos separados, depois não era colorido, eu mandava para a Itália, depois eles mandavam para mim um fotolito e mais uma impressão em azul claro, que eu tinha colorido. Era um negócio muito... separava o preto, né, para ficar uma coisa mais... Que aí o preto fica puro, né? Exatamente. É bom, porque quando você separa, eles te mandam então o fotolito, o positivo, né? E você sobrepunha... Isso, para ver como é que estava na cenográfica. Isso, ele mandava duas folhas de cada desenho. E aí você pintou com o que? Era aquarela? Eu sempre pinto com Ecoline, né? Ecoline. Sempre Ecoline. Sempre Ecoline. E outra coisa, você vê que o estilo do Homo de Canudos é um pouco diferente. Ele exigiu que fosse mais próximo do real, né? Mais naturalista. Isso, realista, ele é muito menos estilizado. Ele pediu que não fosse tão estilizado. Eu tentei fazer, né? Agora, claro, ou se fosse hoje, eu acho que seria um pouquinho mais interessante, porque você não imagina a dificuldade para achar o tal do canhão, o Quarupi, né? Pois é isso que eu ia falar, da documentação. Era muito complicado. Você foi para lá? Não, eu tive que ir atrás em biblioteca. Hoje você vai no Google, é uma beleza, né? Aí vem tudo que é canhão que você quer. Que não quer. Fácil, né? Não tem, naquele tempo era horrível, né? Você fazer. Você sabe que teve um selo postal que eu fiz, que era sobre catavento, sobre a energia eólica. Eu me desloquei 30 quilômetros para fotografar o diabo de um catavento, porque ia numa fazenda. Hoje em dia você entra no Google, você acha segundos. Exatamente. Fala pra gente do seu processo de criação. Quando você recebeu o texto do seu parceiro, se chama Vanderlei Diniz. Ele te mandou um texto corrido ou ele te mandou em forma de roteiro? Ele mandou em formato de roteiro, que facilitou muito, né? Ele fez layout das páginas ou não, ele fez roteiro de cinema, com descrição da cena e diálogo? Exatamente, só isso. E aí você layoutou. Como é que é para você isso? Você se senta na frente da sua prancheta, você desenha em prancheta? Em prancheta. Tá lá o papelzão em branco, como é que funciona isso? Bom, eu faço muito rabisco, né? Rabisca e procuro leio, por exemplo, no caso da página, quando é um livro infantil, e procuro ver que elementos, qual parte. Porque é o seguinte, o texto, a dificuldade se você fazer a ilustração de um texto, vamos
falar num texto infantil, é que numa página contém várias informações, não é uma frase, né, dizendo, o gato, sei lá, pulou. É uma passagem. Não, é uma passagem que envolve, às vezes, outros, né? São 3, 4 cenas, daria para fazer uma... Então você tem que achar qual é a mais importante ali, e depois, então, começa a fazer esboço para ver a composição. E sempre pensando na página seguinte e na anterior, para não ficar repetida. Então, essa coisa do folhear, e o folhear ser uma coisa surpreendente, que surpreende, né? Não ser apenas uma ilustração com o mesmo formato, com a mesma composição, etc, etc. Então, esses são rabiscos e rabiscos. Como que foi para você criar o estilo do Homem de Canudos, que era bem diferente do que você foi complicado, mas eu tive que fazer. Aí eu fiz uma página, mandei para ver se eles aceitavam. Eles gostaram, aí eu continuei. Né? Mas não esquece isso é uma coisa demorada, porque não tinha fax, não tinha nada. Você teve que fazer a página, mandar pelo correio e esperar. Isso, exato. Mas você mandou o original ou eles te telefonaram? Não, mandei o original. Você sabe... Ou eles te devolveram o original depois falando está aprovado ou não? Está aprovado. Eu lembro que foi mais ou menos assim. Mas não esquece que, embora o meu desenho, né, seja tosco, de certa maneira, proporcional, etc., eu estudei desenho. Tem muitos desenhos de modelo nu, etc., de proporção, essa coisa de praticar o croquis, eu sempre fiz. Só que eu resolvi abandonar isso e partir para uma coisa assim que tivesse uma característica, sei lá, raiz cultural, sei lá, uma coisa disso, né? Mas para desenhar não é difícil para mim fazer um desenho, né? Assim, olhando ao vivo pessoas sentadas, por exemplo, né? Não tem dificuldade. Eu queria te perguntar se era uma coisa complicada para você, que teve toda a teoria, você tem, né, toda a formação do desenho clássico, você sabe ali fazer o volume, a forma, a luz e sombra, perspectiva e tal. E aí você opta por um estilo que abre mão disso tudo. É mais fácil, né? É mais fácil? É mais fácil, sim. Porque o problema é você segurar isso, sabe? Porque a tendência, na terceira página, o cara já está cheio de detalhes. Eu falei, para que esses detalhes, né? Então, essa coisa tem que... Ou então começa a voltar a ter as proporções de 7 cabeças e meia. Não, tem que ficar naquilo, senão deturpa. Não fica uma coisa homogênea, fica um Frankenstein. Então você vai se, entre aspas, autocensurando enquanto está autocensurando, Você apaga muito. Essa não devia acontecer. E agora? Esqueci de desligar. Alô? Um momentinho, eu vou passar aqui para o menino. Sabe quem é? Vamos nos encontrar. O Alô? Bom, desculpa. O Zé Santos é um amigo que estou trabalhando. Vamos fazer. O Zé Santos está fazendo um trabalho muito interessante. Vale. O Goba me deu um toque agora, de fato, nessa nossa conversa estava faltando falar da revista Risco. Sim. Do material independente, quando é verdade. Mexeu com a imprensa manica e tudo. Aliás, também, aproveitando já na carona da Risco, esse material da Guerra do Reino Divino também saiu antes na Balão e na Versus, foi isso? Do Reino Divino? Na Balão não lembro, mas saiu alguma Ovelha Negra, sei lá, teve uma Ovelha Negra. Saiu em alguns lugares, eu lembro. Naquele tempo tinha um movimento muito grande, né? Da imprensa manica. Era sempre um intuito político, né? Partidário não, ideológico, muito, muito forte. E, claro, alguns saíram. Eu tinha um grave, talvez um problema. Não é que eu seja alienado, mas eu não tenho afeição pela coisa política, pelo o fazer político. Eu acho que a coisa mais importante é a cultura, porque o político passa e o importante é manter isso, não se afastar disso, não perder as características, não fazer uma coisa diluída. Tem que ter raiz, senão você qual a razão da existência se você começa a pegar... Porque nós estamos muito abertos a influências, né? Que, aliás, o país é totalmente influente, porque as nossas origens são diversas. Isso é muito bom, né, essa convivência. Mas precisa ter cuidado que as mais fortes não dominem. Senão vamos fazer o que estamos fazendo com os índios, não acabando com as culturas indígenas e coisas que não são nunca mais recuperáveis. Então, essa coisa de ficar preso a uma raiz, ou seja, a um modelo, também é uma espécie de enfrentamento político, entre aspas. Claro. Não vou ceder para esses caras, eu tenho que ser isso.
Senão, daqui a pouco eu estou igual a todo mundo, sei lá, mais ou menos isso. Como que você foi procurado pelos editores? Como foi fazer a risco? Como que o seu material foi parar na Ovelha Negra ou na eu não lembro, assim como geralmente se publicava sem pedir, né? Então não houve uma pauta. Tinha o seu material pronto, eles pegaram, reproduziram e depois você passou vendo. É verdade, sempre era. Bom, a Risco foi um grupo lá de estudantes da UNB que a gente se juntou e resolvemos fazer. Em 76. Logo que você voltou, então... logo em seguida, aí saiu, foi logo depois que saiu o Pasquim. Eu acho que foi logo depois... Você estava com 22 anos. Não, estava mais que isso. Não, 32. 32. E aí, então, como seria uma resposta de Brasília, porque aconteceram, quando eu estava lá, quando eu voltei, os primeiros salões de humor de Brasília. Aconteceram 3 salões de humor lá. E esse pessoal que se juntou, que era amigo nosso, pessoal principalmente estudantes da UNB, a Cissa Fittipaldi estava lá, por exemplo, né? E outros também, que não fazem mais quadrinho, mas que resolveram se juntar e fazer. Fizemos 3 números só. Saíram 3 números. E esse foi o primeiro. Aí eu usei na capa uma foto na época que era muito famosa do vietnamita levando um soldado americano no Vietnã, né? Aí fiz o Super-Homem. Sensacional, sendo transportado. Esse material era produzido de forma meio artesanal? Total. Artesanal, era impresso mesmo em Brasília. Não dava certo, não tinha uma distribuição estrutura. Assim, era de não, a gente levava nas PAN, depois ninguém pegava de volta, aí acabou. Então, quer dizer, também não pegaram nem a grana de volta. Não, exato. Ou quem levou, pegou, gastou, sei lá, é uma coisa. Por idealismo. Exato, por idealismo. E por que parou no 3? Porque acabou o idealismo. Porque idealismo. todos os revistas daquela época acabaram no 3. Falar no 3 era no 3. Mas é interessante como você faz uma coisa assim tão simples, né? E essa coisa me surpreendeu 2 anos, 3 anos atrás, teve uma grande exposição de quadrinhos lá na Biblioteca Nacional, e eu fui ver, que eu estava, né? Aí me deparo com a capa do Risco, bem quase 2 metros de altura, né? Olha que barato. É bom ter amigo, né? É bom. Algum amigo colocou aqui. E estava lá devidamente creditada? Tá, sim, tá muito bonita. Você ainda tem cópias desse material? Não. Você guarda as coisas que você publicou? Em geral, assim, todos eu guardo. Todos eu tenho material, assim, tudo. Você falou que tem um amor grande pelos seus originais, né? Mas exato. As cópias também, você tem o material que saiu? Não, eu tenho. Todos, pelo menos um exemplar eu tenho. Eu guardo, pelo menos um. Ninguém te pergunta, não? Eu tenho uma. Por favor. Eu tenho certeza que tem um monte. Eu tenho uma aqui, que quando a gente esteve lá em Brasília, você mostrou... Você tem um fascínio muito grande aí pela Alice no País das Maravilhas. Você tem coleções aí de publicações e tudo mais. Veio agora esse revival aqui, que está tendo Alice por tudo quanto é canto. Se eu não me engano, até editoras já estão publicando também. Até o Maurício de Souza fez também uma sátira e tal. Tem o filme, né, essa coisa toda. Você nunca fez uma história assim da Alice, a sua história da Alice no País das Maravilhas? Não, tem que. Esse negócio da Alice é meio perigoso, não. É o seguinte, olha, a Alice eu descobri pela ilustração. Eu vi uma edição da Alice através de espelho, País da Maravilha através de espelho, numa livraria na Hungria, uma livraria de livros ingleses. E era uma edição assim, quase facsímile da primeira edição, com ilustrações ainda do John Tenniel. E eu fiquei fascinado, falei, puxa, que eram gravuras, né? Gravuras de madeira. Naquela época eu estava assim, muito envolvido com a intenção de fazer gravuras. E desde então foram surgindo exemplares e eu fui comprando. Aí, quando foi um tempo desse, uns anos atrás, a Sônia Luiten, né, que tinha uma coleção, resolveu se desvencilhar. Aí eu pedi para ela, falei, está sobrando, me traz. Ela trouxe um montão e me deu. Aí minha coleção duplicou. Então eu tenho mais ou menos 80 exemplares, mas não é só sobre a Alice. Eu tenho, por exemplo, livros sobre a era vitoriana. Eu tenho sobre fotografias da época, eu tenho sobre os pintores da época. Então, tem todo assim um apanhado em volta da época vitoriana, que é muito interessante. Mas também, mas eu já cheguei a ilustrar Alice com a tradução da Mariana Machado, a editora Ática. E fiz um livro que uma amiga minha que escreveu de Brasília, a Lucília Garcês, ela escreveu O Sorriso do Gato, que é contando como surgiu o livro.
Então tem uma história. Mas eu gosto, eu estive até em Oxford para visitar. Eu queria ver o bico do Dodô, né? Porque eu me chamava quando era criança, me chamava de Dodói. Você vê onde eu... Por causa do bico? É, o bico e a pata não, porque está no museu, mas eu cheguei em Oxford na Semana Santa, então estava fechado. Mas eu vi o local onde a Alissa, shopping da Alissa, né, a loja da Alice, que tem até num dos livros, do segundo livro, que aparece a ilustração da casa da Alice. E também visitei lá o colégio, aliás, a faculdade que estava, que é a faculdade de Christ Church, a Igreja de Cristo, e tem um refeitório muito bonito, ainda vitoriano, com retrato, pintura do Carroll lá no fundo. Mas não só isso, as escadarias desse restaurante foi filmada um trecho do Harry Potter. E não só isso, o refeitório do Harry Potter é uma cópia desse. Então é muito legal, né? Então tem uma série de coisas literárias que vale a pena a gente visitar. Né? Então a minha paixão é por esse lado também. Nada de gostar de menininho. Você falou agora do lado literário, existe um lado literário seu também. Você é autor. Você já adaptou a obra do Cordel para literatura infantil juvenil, né? Tem o Pavão Misterioso. O Pavão Misterioso, que depois o Ariovaldo Viana retomou e refez o meu texto e transformou em Cordel. Eu gosto muito de literatura, não sou literatura, história, eu gosto muito. Mas eu não tenho pretensões, eu tive muita dificuldade para aprender a ler, né? E isso até hoje, assim, eu não consigo escrever se não tiver um dicionário lá, né? Palavras bobas vêm na minha cabeça, eu não sei, mas como é que escreve isso? Eu tenho que ter um dicionáriozinho, senão não enterro. Eu mesmo, para escrever quadrinhos também, a Guerra do Reino Divino, o texto, ele flui fácil para você na hora o quadrinho é diferente. Sabe por que o quadrinho é diferente? Porque tem uma simbiose assim, tremenda com a imagem. As coisas se complementam. Em nenhum outro formato a ilustração entra tão bem. Mesmo no livro infantil, a ilustração é interpretativa. A ilustração não é um retrato do texto. Coisas que, inclusive, os ilustradores assim, se vangloriam muito, né? Dizem, não, eu faço interpretação. Né? E eu acho que é mais interessante quando as coisas fluem juntas. Né? E isso fluir junto me facilita, porque quando você faz a imagem, o texto apenas complementa. Porque a imagem, embora seja uma coisa excepcional, a imagem é dúbia, a imagem não diz tudo. A imagem não consegue dizer tudo. E a imagem, quando tem contradições, é difícil dizer uma contradição numa imagem. Eu fui, mas não fui. Como é que você ilustra isso? Não tem, né? E no texto você coloca. Mas eu gosto muito de literatura. Realmente eu tenho meus autores preferidos, eu gosto muito de ler. E eu acho que o ilustrador tem que ter isso, né? Tem que ter essa paixão pela literatura, principalmente a literatura brasileira. Eu gosto muito, incrível que pareça, eu gosto muito de Shakespeare. Não que eu leia o Shakespeare, eu descobri uma versão de Shakespeare que foi traduzida pelo poeta do Rio Grande do Sul, que me escapa o nome agora, o maior poeta do Rio Grande do Sul. Marquita. Aí o que aconteceu? Ele fez uma tradução de 20 contos, 20 contos, não, adaptados para contos, do Shakespeare, que foi feito na Inglaterra em 1816, imagina, por um casal. E quando eu li isso aqui, eu falei, puxa, isso é cordel, né? Tudo é cordel ali. Tudo é cordel. E aí eu fiz com o Ariovaldo Viana o Macbeth, né? E tem intenção de fazer mais coisas. Exatamente. Você falou que gosta muito de literatura brasileira, e me contou agora há pouco que o seu primeiro contato com o Hans Staden foi o do Lobato. É verdade, Lobato. Como que foi fazer a pesquisa para criar o seu Hans Staden? É muito boa, porque, olha, a parte da história do Brasil, eu gosto muito de história do Brasil, porque sempre, também quando todo o meu trabalho, sem querer, é virado para a escola. Eu sempre penso que vai cair na mão dos estudantes, porque me faltou isso, essas coisas deveriam ter. Por que eu não li isso? Porque não existia na minha época. Então, eu sempre tenho essa intenção. E fazer pesquisa é emocionante, né? Você começa a descobrir coisas. Porque você sabe que na época que eu era jovem não existiam essas fontes das imagens do Brasil histórico, não existiam. Hoje que se publica grandes livros de viagem, né? Não existia isso, eu não tinha ideia como seria uma cidade, né?
no interior, no século XVII, XVI, sei lá, eu não tinha a mínima ideia. E com a publicação desses livros, dessas imagens, eu comecei a ter mais uma ideia do que seria. Então, a pesquisa é isso, você ir atrás para procurar livros, procurar em bibliotecas e tentar formar, tentar criar as suas imagens partindo dessas referências. E sempre o descobrir é muito interessante. A pena que as editoras não pagam isso para a gente, né? Porque gasta muito tempo. Eu tenho muito livro, eu compro muito livro, eu nem tenho lugar mais de colocar livro em casa. Porque eu vejo um livro e falei isso, e tem essa mania de ir em livraria e ver um livro e a dizer, isso aqui dá um livro infantil. E é possível transformar isso em livro infantil, né? Porque tem sempre histórias interessantes que são escritas para adultos e as crianças não. Né? O Mestre das Amazonas, por exemplo. Eu quero dizer, quando você cria uma história, voltando para os quadrinhos, você pensa em não apenas agradar você pensa no leitor, e você tem um leitor específico na cabeça. Exato. Que é esse estudante. Exato, sempre tem. É um estudante de ginásio? Por aí. Por aí, exato. Sabe por quê? Primeiro que eu procuro ser mais fiel possível. Você viu, o Hans Stahl, claro, eu tive que tirar muitas coisas porque não era interessante, ia fazer um trabalho muito grande. Tanto é que a história já começa em Santa Catarina, porque eu devia ter ido a Pernambuco, não foi. Né? A primeira parte da história passou em Pernambuco. E outra coisa, eu procuro ler tudo sobre o assunto também. Quando eu li Hans Stahl, eu li o Jean Delery, eu li a França Antártica do outro francês. Tudo que cai na mão, eu vou atrás. O Tratado Descritivo do Brasil, eu vou atrás. Né? Isso pelo menos, me dá É muito satisfatório isso ler, porque você jamais teria oportunidade de pegar, vou ler agora o Tratado Descritivo do Brasil. Precisa estar na cadeia, no mínimo. Do momento em que você decidiu fazer, vamos pegar o exemplo do Hans Stahl, do momento que você decidiu que ia fazer essa história, até o momento em que ela ficou prontinha, você acabou a última parte, está pronto para imprimir. Quanto tempo isso dá? 6 meses. Só? Só? Pô, você leu tudo isso? Ainda foi fazer o roteiro? Não, eu levei uns 2 meses mesmo, talvez. Né? Mas e agora o processo de execução ficou mais rápido porque comecei a usar pincel. Então, por exemplo, esse livro que eu fiz agora para FTD, que é a adaptação do Jean de Calais, 2 meses eu consegui fazer. Em 2 meses? 2 meses. 60 páginas. 58 páginas. 58 páginas. Eu trabalhei feito um desgraçado. Mas eu tinha o dia inteiro. Então, agora mas eu sou aposentado. Faz isso o dia inteiro. Quem que faz um aposentado? Nada. Eu vou trabalhar. Você curte as netas, por exemplo. Aposentado ficar fazendo quadrinhos. Fazendo quadrinhos. Que barato. Como que é a sua rotina hoje de quadrinhos? Você acorda cedinho? Não, eu trabalho mais à noite. Eu continuo trabalhando mais à noite. Eu gosto muito de trabalhar à noite. Mas quando tem um trabalho muito que eu tenho que entregar, eu trabalho o dia inteiro. Desde manhã, às vezes, 6 horas, não constantemente, não sou muito assim, caxia de fazer as coisas, mas todo dia eu trabalho e estou sempre com aquilo na cabeça. Né? Você só começa a desenhar quando o roteiro está prontinho, você aprovou, fala, agora está pronto. Eu prefiro, mas quadrinho sim, né? Porque tem o problema da quantidade de páginas, né? Quantidade de páginas. Agora eu estou fazendo o seguinte. Com o livro infantil, eu peço para a editora fazer a boneca do livro. Tá? Eu digo, faça a boneca, me manda e deixa o espaço em branco para mim. É muito mais prático, porque eu não tenho pretensão nenhuma de ser designer de livro. Né? Então você já recebe com o texto aplicado, já sabe exatamente a área que vai ocupar. E incentivo muito ao designer a fazer o que quiser. Faz o que você quiser, crie e deixe o resto para mim, deixe os espaços que você... Né, para poder... Que bonzinho você. Não, mas isso é ótimo, porque é o seguinte, quando você trabalha com artes gráficas, com livro, você está trabalhando em parceria, você não pode, você não é querer ser um atacante de fominha e não contar com o espaço da retaguarda. Então você tem que contar com todo esse pessoal para que a coisa seja, se cada um vai assumir o seu trabalho. E é ótimo que todo mundo faça melhor. Então para que eu vou querer para mim? Não, está ótimo, eu quero que seja um trabalho que agrade a todo mundo fique satisfeito. Tá certo? E isso facilita o meu trabalho. E quando é o quadrinho, é um trabalho solo, o seu roteiro, por exemplo, o seu roteiro também é aquele cinematográfico, com descrição de cena e diálogos, lado a lado? Você já faz o layout de página? Não. O último que eu fiz é o seguinte, eu recebi, aí a editora separou as estrofes, 2 estrofes num, 3 estrofes na outra página, 1 estrofe numa. Bom, ela me deu, só na página 3 ela vai ter 2 estrofes. Então eu fiz o layout,
usando, deixando espaço para as estrofes, porque as estrofes fazem parte do quadrinho. As estrofes são as narrativas internas. Então eu sempre pensei na hora que eu fazia, eu dizia, bom, eu li a história, aqui dá para fazer 3 quadrinhos, aqui dá para fazer 4. Tá? Aí eu fazia o esboço das passagens, que iriam traduzir em imagem o conteúdo das estrofes, e depois eu tentava ver que maneira eu poderia distribuir para não ficar muito repetitivo, porque o problema do quadrinho é esse de ter muita repetição, né, no layout, né? E fica monótono. Eu acho que tem que ter uma certa... Você coloca as páginas lado a lado para ver o resultado no geral? Não, eu dividia. Vocês dois que fazem isso. Eu dividia, é verdade. Mas como layout, como vem, como é que chama, a boneca do livro vem mais ou menos com páginas em branco, então eu faço um rascunho aqui e outro rascunho aqui. Então dá para ler mais ou menos, não é totalmente alheio, não é? Para não ficar também brigando com o outro. Né? Perguntas da plateia? Vou falando pra caramba. E tem assunto para falar. Eu ia te perguntar, esse livro agora, ele é colorido? Colorido. Você pinta no original agora, você continua desenhando, você faz o esboço a lápis. Isso, a esboço a lápis. A sua nanquinha é colocada em cima do lápis ou você usa a mesa de luz para transferir para outro papel? Bom, eu faço primeiro o esboço, né? Digamos, partindo do layout. Eu faço o esboço no papel, aí depois faço os quadrinhos com a canetinha, no mesmo fechando. Fechando. Depois, então, aí eu faço o desenho a lápis, depois eu faço o desenho com caneta, depois eu pego o pincel e faço os traços bem grossos, depois eu venho com a Ecoline e pinto, depois eu pego uma tinta, um guache americano, que é fantástico, que pode passar por cima da Ecoline e o Ecoline não invade. Aí eu vou fazendo os contornos para separar, porque como são pinceladas, geralmente as figuras ficam muito pretas. Então tem que separar uma da outra. Então eu passo, geralmente eu estou usando traço azul. Eu misturo com esse guache branco americano com a Ecoline azul e vou contornando. Aí fica uma coisa mais suave, se abrem, não fica tão cheio de preto. Por que você mudou? Antigamente fazia o original muito maior, hoje você está fazendo mais próximo do tamanho da publicação? Por causa do computador. Como eu não tenho como é que chama, um scanner grande, então eu me diminui tudo para A4, que seria mais prático também. E não ficam imperfeições do traço na hora? Fica, mas o bom disso do meu trabalho é que é imperfeito, né? Eu acho bom, ótimo. Isso não te incomoda? Não, porque não me muitos incomoda. Desenhistas faziam um desenho muito maior porque sabiam que na redução... Não, exato. Algumas vezes eu faço capa, por exemplo, eu procuro. Eu sei, esse é um recurso que todo mundo usa, né? Mas eu não tenho... eu faço um pouquinho maior, porque os livros nunca são também A4, os livros são menores. Exatamente. Então sempre maior. Esse que eu fiz agora, se não me engano, tem 13 de largura, não lembro a altura. E eu fiz com 17, então tem um pouquinho a mais, né? Isso é muito importante, não dúvida. Você mesmo escaneia? Como? Você que escaneia? Se eu? Você escaneia esse material? Não, eu não escaneio porque a editora faz isso, mas alguns materiais eu já escaneei. Você tem computador? Você... Eu tenho computador, aí eu... E qual que é a sua relação com ele? É horrível, porque eu sou maníaco. Desde o começo, meu primeiro computador foi na década de 80. Eu sempre trabalho com Macintosh, Apple. Eu não sei usar aqui uns 5%, mas eu sempre uso Apple porque também é mais fácil, né? Facilita pra caramba. Mas a minha relação é essa, eu posso, com desenho só isso, né? Ou seja, escanear e mandar, se quando precisa, e também usar muito para pesquisa visual. Claro, mandar e-mail, receber, etc, essas coisas. Mas eu não tenho essa capacidade de dominar a ferramenta, que é lamentável, né? Porque eu gosto muito de computador. Eu gosto muito de computador. Eu acho que não tem caminho de volta, né? O computador facilita tremendamente para quem trabalha com artes gráficas, porque fica um passo da gráfica, né? Já chega pronto para a gráfica, não tem mais esse negócio de fotolithos, aquelas coisas intermediárias. Isso é maravilhoso, não há dúvida. A única coisa que me incomoda no computador é que está criando um estilo internacional. Pasteuriza. Né? Você vê, por exemplo, os livros da Taschen, nova ilustração, né? Instructional. Puxa, é difícil você achar uma coisa ali diferente, é muito parecido. E essa influência eu acho muito ruim.
Lá é como você sair daqui para Paris, chegar lá e encontrar São Paulo, por exemplo. Você não sai daqui para ver São Paulo, você tem São Paulo aqui. Então tem que ter esse cuidado, mas eu acho que também é uma transição, também não posso acreditar que seja final. Seja um momento que todo mundo está empolgado, e depois cada um, para sobressair, vai ter que se diferenciar. Né? É isso. De desenhistas antigos e modernos, o que você gosta, quem te influenciou, e hoje você lê os quadrinistas brasileiros, você gosta da produção nacional? Eu não tenho muito acesso, assim, eu tenho que ir lá no UOL e ler tudo de graça lá, né? Mas, não, eu não tenho, olha, é muito variado. Primeira coisa, né, é realmente assustador. Ontem o Roberto me mostrou uns cadernos. Cara, como esse pessoal vai arrumar emprego, trabalhar, como vai sobreviver? É muito que gente fazendo, né? Mas eu vejo assim, ali em geral, não me agrada, assim, me parece muita influência ainda. Eu acho que tem uma coisa aí que se aproxima um do outro. Eu gosto, os quatro que eu falei, por exemplo, ninguém parece um com o outro, né? Não. O Serpieri, sei lá, o Crepax, o Grande. Talvez um que tenha mais assim, estilo americano, que tem é o Asterix, né? Que é muito americano. Mas são pessoas totalmente diferentes. E eu acho que uma das graças do desenho gráfico é justamente essa coisa ser diferente um do outro. Não pode ter essa proximidade, porque é uma coisa muito consumível, é muito produzida. E se você produz tudo igual, na velocidade e tal, vai chegar onde? Vai chegar uma coisa sem graça, né? Não sei, tem que ter uma diferença, essa diferença me atrai. O que você vê está muito parecido, você acha que eles estão parecidos? Entre eles existe um estilo de quadrinho brasileiro, ou você acha que essa influência vem lá de fora? Isso vem eu acho do que vem de fora. Americano? Eu acho que não sei no quadrinho, eu não posso. Da ilustração também. Mas, por exemplo, quando você vê aquele talento brasileiro, né, de ilustração para comercial, é muito parecido com o americano. Se você abre o americano, é a mesma coisa, né? Eu não vejo, eu não sei qual é. Eu acho que publicitária, editorial. Exatamente, para mim é muito parecido. Agora, eu admiro como são excelentes artistas. Eu não posso, é como esse pessoal que publica para os americanos, não? São excelentes. Eu não posso. Eu tenho inveja como os caras desenham, né? Figura humana, como sabe, que eles trabalham em grupo também, trabalham com cores, etc. É muito bom. Só o conteúdo que realmente não me agrada. Eu jamais vou ler um gibi sobre super-heróis. Não dá, eu não consigo. Você nunca leu um gibi de super-herói? Quando eu era criança, muito. Exatamente. Não, eu via. Na minha época existiam os seriados, né? Eu não perdi um seriado. Seriado de cinema? Aquele que você viu? Exatamente. Na próxima semana eu vou voltar. De gangster, de Super-Homem, Capitão Marvel, Capitão América, etc. E isso você nunca quis fazer, embora você gostasse? Não, nunca quis fazer. Eu sempre achava, por que não faz nossos cangaceiros? Por que não são nossos índios? Porque eu sempre tive, não sei porquê, mas sempre puxei sardinha para a nossa sardinha. Não, deveria ser isso. Por que não isso, né? Não que fizesse o Tarzan brasileiro, não é isso. Mas se tivesse história brasileira. Claro. Super-herói não dá aqui, não? É impossível. Ninguém acredita, né? Não. Pessoal, estou abrindo para as perguntas da plateia. Temos perguntas? Já igual. Não precisa fazer, não. Senão eu vou ficar perguntando aqui pro homem até... Não, já passou, não, são 4 horas. Você tá brincando? É mesmo? Não vai ser 5 horas, cara. O louco. Foi rápido, né? Mas você é bom, eu gostei, porque quando eu vou num lugar que não faz pergunta, eu morro, porque eu não sei. Eu tenho pergunta para 3 dias aqui. A pior coisa é você falar sobre você. Eu tenho essa grande dificuldade. O que é que eu vou falar? Não, eu quero que você me conte, então, de exposições e de homenagens. Eu achei mais do que justo quando você ganhou o prêmio de mestre pelo HQ Mix. Agora eu quero ver também você ganhando HQ Mix por obras publicadas no Brasil. Né? Pois é. E agora tá para sair um quadrinho muito legal. Uma coisa que eu nunca entendi, já que vocês estão falando sobre isso, o que aconteceu no Randstad? No Randstad ninguém disse nada. Né? O que foi que vocês fizeram no Randstad? Vocês não leram? A gente preferiu colorido. Eles estavam esperando essa edição colorida. Exato. Vamos ver, eu estou acreditando muito nesse negócio do cordel e quadrinhos, porque são duas coisas que fizeram parte da minha infância e que estão... Eu insisti muito, né? Já tem algumas pessoas que reconhecem que eu enchi o saco de muitos editores, eu quero fazer isso, eu gostaria de fazer isso. Está surgindo agora o quadrinho, nos Estados Unidos está surgindo o quadrinho para criança, livro de infantil para criança, isso é muito bom, né? Começou,
né? Esse cara que fez Mouse e a esposa dele, que tem uma editora chamada Toon Books, né? Isso. Toon Books é muito interessante. Eu comprei todos os livros do Toon Books. Eu estou louco para convencer as editoras a começar a fazer quadrinho para criança como livro, né? Pensando na leitura, na introdução à leitura, etc. Isso é muito bom. Agora imagine se colocar cordel dentro disso, aí vai ficar uma arrasa. Né? Vai. Isso eu acredito muito. Eu acho que tem. O caminho é esse. O caminho do livro é a escola, o caminho do quadrinho é a escola. Não que fique lá, mas que precisa fazer público, que precisa colaborar para que a leitura seja uma coisa mais facilitada, que seja mais. Que os professores tenham material interessante para convencer as crianças a ler. Né? Por aí. Eu tenho essa mania de pensar por esse lado. Né? Você tem netos? Tenho neta de 21 anos, imagina. Quando ela era pequenininha, ela lia Júlio? Não, nem engraçado, minha neta, a minha família, de toda a minha família, a única pessoa que era desenhista, é a minha avó. Não tem mais ninguém na família a não ser um primo meu, recentemente fez alguns livros, mas não tem ninguém, todo mundo outra coisa, interessante. E meus filhos também não os gostam. Os desenhos da sua avó você viu? Vi, eu tenho desenho dela, eu consegui colecionar algumas coisas. Né? Muito interessante. Você acha que de alguma forma ela te influenciou? Eu acho que ela porque ela é naive, ela desenhava com material muito simples, né? Canetinha, com tinta, não é nem tinta Ecoline, era tinta, essa tinta que foi para fazer comida, colocar na comida com anilina, né? Anilina? Desenhada sobre caixa de sapato, Eu tenho porção de coisa dela em casa. Que legal. Legal. Inteiro do Pernambuco. Suas gravuras, você faz gravura para vender? Você faz gravura para galeria? Não, eu fiz só gravura só uma vez quando eu estava na Escola de Belas Artes. Na Escola de Belas Artes. Pretende voltar para isso? Eu tenho, mas tenho preguiça. Eu tenho todo o material possível em casa. Eu tenho tudo na gaveta com todo o material, até com os tacos de madeira do Iburana, que eu compro do pessoal do Nordeste aí. Mas eu nunca mais eu voltei a fazer. Você é preguiçoso? Você é preguiçoso? Porque é o seguinte, a gravura me enerva porque eu não vejo o resultado, né? Você tem que gravar e outra coisa, a tinta, existem tintas agora à base d'água que eu preciso comprar. A tinta, ela tem um cheiro muito forte, você precisa de espaço aberto, então é complicado. Eu cheguei até a ter uma máquina de impressora, aquela Prelo, né, que puxava, e eu tive que vender adiante porque eu nunca usei, nunca consegui. Você Prelo em casa? Eu tinha, mas não usei nunca. Porque não tinha espaço, não tinha. Mas é muito interessante gravura. Eu gosto muito da gravura mexicana, né, do Guadalupe Posada. Descobri recentemente, eu já tinha muito tempo descoberto quando estava na escola ainda, mas recentemente comprei todos os livros dele, eu não sei pronunciar o nome dele, Massarello. É o cara que inventou, é o cara considerado o cara que inventou a novela, a graphic novel. Isso. Em 1918. É um cara político, né? Tem um centro com o nome dele lá na Bélgica. E eu comprei todos dele, eu encontrei na Amazon todos os livros dele. Muito interessante. São histórias sem texto. Né? Isso. São histórias sempre com um fundo humanístico, político. Né? Muito bonito. Isso eu gostaria de fazer, mas... Acabou, né? Eu queria falar isso, a gente tem... porque daqui a pouco a gente tem que gravar sua mão. Que eu sei que tem um tempo de secagem aquele material, senão daqui a pouco você vai ter que dar umas pancadas. Não, o ar-condicionado não deixou secar. Tá frio aqui. Não, mas acho que a gente tem uma perguntinha, você prefere... Pode perguntar depois. Eu gostei muito dessa frase que você fez agora, que o caminho do livro é a escola, o caminho do quadrinho é a escola, né? Sim. Mas a gente sabe que a escola tem uma estrutura onde às vezes quadrinhos, livros, tudo se perde, fica aquela preocupação com o livro didático. Eu queria saber se você tem algum retorno de algum trabalho seu que entrou na escola, de que foi trabalhado, e por que você tem essa ideia de que a escola é o caminho. Bom, primeiro é o seguinte, se aprenderem a ler na escola, vão ser nossos consumidores mais tarde, vão comprar nossos livros. Mas o que eu acho assim, é uma coisa, inclusive, que o Ziraldo bate muito nessa tecla, de que teria que estudar, aprender a ler. Né? E essa coisa, incrível que pareça, a escola não leva muito a sério. Tanto é que as bibliotecas são coisas que estão lá, não fazem parte da escola. A biblioteca devia ser o coração da escola. E a leitura também, porque se o sujeito não sabe ler, ele nunca vai estudar nenhuma outra matéria. Né? Como é que ele vai ter o vocabulário para entender ciência se ele não aprendeu a ler, não desenvolveu o gosto pela leitura?
Eu infelizmente não tenho retorno, mas isso é um problema da escola, é muito antigo, porque não tem leitura na escola, porque os professores não leem, porque não foram ensinados a ler. Então tem que se romper com isso. Tem que se levar para a escola. A gente tem que visitar as escolas, a gente tem que levantar essa bandeira com a intenção de que de alguma maneira ecoe em algum lugar e eles comecem a ler, né? Porque sem leitura, e é terrível, né? Você vê que estatísticas são desastrosas. Você vê, o que estão fazendo lá se eles não ensinam nem a ler? Não sei. Mais alguma pergunta? Alguém levantou a mão. O que você vai perguntar? Isso já acabou, né? Já acabou. Você quer fazer um xixizinho? Hoje, bora. E tem esse negócio na mão mesmo? Um pequeno intervalo para o xixi, voltamos ao vivo. Cadê as mãos? Vou perguntar duas coisas importantíssimas para você, João. A primeira, a sua estética sempre se baseou na ilustração do cordel. Queria te perguntar, dos autores de cordel, quais que te falam mais ao coração? J. Borges, quem que te influenciou mais? Bom, esse negócio de cordel, tem muitos autores, né? Esses fizeram parte da minha infância, e as histórias tradicionais, como os próprios João de Calais, mas que o maior cobra dos quadrinhos é o inventor dos quadrinhos, né? O Leandro Gomes de Barro, que tem mais de 1000 títulos, e muitos trabalhos dele são reimpressos hoje. Mas hoje tem uma renovação nos quadrinhos, aliás, do cordel. Uhum. Tem um novo cordel que está surgindo, que vem surgindo há algum tempo, e que está ocupando agora os livros infantis. Isso é muito importante, né? Tem editoras aqui em São Paulo, né, como a Nova Alexandria e outras editoras fora, que estão se dedicando a fazer livros com a estética do livro infantil, mas com a narrativa do cordel. E isso facilita muito, porque sabe que a história contada em rimas é muito mais fácil de se ler, é muito mais prazeroso de em voz alta, enfim, de decorar também, né? Todo mundo tem algum poemazinho que decorou na infância e que guarda para o resto da vida. Você guarda? Você tem coleção de cordel? Eu tenho vários, inclusive o que é mais interessante, que são dos próprios cordeiristas que me dão, né? Tenho vários amigos que me dão, que publicam. Então você tem acompanhado essa produção atual? Tenho, nos últimos anos tenho acompanhado. E temos, inclusive, você sabe que no ano passado, acho que no ano passado, ano retrasado, a Fundação do Livro Infantil Juvenil levou o cordel, os livros de cordel para Bolonha e publicou um texto, uma página dedicada ao cordel no catálogo que ele distribuiu em inglês lá em Bolonha. E não só isso, 2 anos atrás o Chico Salles, que é um cordelista paraibano, ele ganhou o melhor texto de livro infantil dado pela Academia Brasileira de Letras. Um livro infantil escrito em cordel, imagina. Então tem um valor muito grande. Não, primeiro que é uma tradição, ou seja, faz parte da nossa cultura, e segundo que é uma maneira muito prazerosa de se aprender a ler e de se ler uma história. Né? Verdade. E a minha outra questão era sobre a reedição da Guerra do Reino Divino. Passou-se um intervalo enorme, né, entre a publicação pela Codecri até que uma segunda versão desse material chegasse às livrarias. Como que foi feito o contato? Foi iniciativa sua? Foi a editora que o procurou? Eu acho que foi a editora Éder que me procurou. Eu tinha contatos com ele, eu procurei a editora Éder porque ela começou a publicar, ela publica uma coleção sobre cordel. Então eu fiquei interessado, eu fiz contato com eles e estava interessado em ilustrar os trabalhos dele. Aí aconteceu que eu apresentei para eles, ou ele conhecia, eu não lembro desse detalhe, e eles resolveram publicar. Né? Mas eu acho que precisaria ter, eu faria de outra maneira diferente. Eu acho que precisaria de uma apresentação. Porque não é um trabalho comercial no sentido que entra numa linha que é facilmente, né, assimilável. Então teria que ter mas eu sei que vendeu, o governo do estado de São Paulo comprou para as escolas, mas eu achava que devia ter uma explicação. Uma contextualização. Exato. Explicar não foi feito, assim, quando e tal. É verdade. Ela foi publicada tal e qual, exceto pela capa, ela é tal e qual saiu nos anos 70? Eu acho que sim, inclusive tem que fazer várias correções, né? Tem várias palavras paroxítonas que não tem acento, tem algumas coisas que eu
modificaria. Mas foi tal qual, eu acho que... Foi feita, a reprodução foi feita a partir dos originais, né? Você sabe que eu não lembro, acho que foi ou escanearam o material do paciente? Eu acho que foi escaneado, eu não tenho certeza, sabe, faz tanto tempo, mas é possível que tenha sido escaneado. Porque, como está razoavelmente impresso no Pasquim, é possível ser produzido sem... Se está bem impresso, não tem problema, pode escanear, né? Exato. E sobre o Borges, você falou que ia perguntar? Pois é, do Borges, eu queria saber como que o Borges ele entrou na sua vida. J. Borges? O Borges eu conheço de muitos anos e eu tive assim, a felicidade de encontrá-lo e somos muito amigos, né? Eu chamei ele de meu tio. É mesmo? Meu tio. Ele mora no interior? Ele mora no interior, ele mora na cidade de Viseu, eu já estive lá visitando. Mas o interessante do Borges é que ele tem uma dinastia, ele tem todos os filhos dele, inclusive os mais jovens, né? Que ele tem uns 40 filhos, né? E ele tem um filho dele que não tem, acho que nem 10 anos, já é um grande gravurista. É mesmo? Muito, muito bom. São excelentes os filhos dele. Mas agora, puxando do J. Borges, eu me lembrei de uma outra coisa. Eu sinto no seu desenho que tem também um pouco do mestre Vitalino. Estou enganado? Ah, sim. Não está enganado. Eu fiquei muito assim. Teve uma época que eu estava na dúvida se eu fazia, porque eu gostaria muito de fazer um livro também com estilo assim assim, são três coisas, são três figuras no folclore nordestino que me atraem muito. São os bonecos do Mamulengo, que são desengonçados, são mais modernos, né, no certo sentido. E tem do mestre Vitalino, que fazia parte no Nordeste, não era do Vitalino, mas copiavam muito, como copiam até hoje o Vitalino. Então, em todas as feiras do interior, você encontra aqueles bonecos coloridos e a gente comprava. Ele criou um estilo, né? Criou um estilo. Seria um outro caminho também. Eu gosto muito, porque é muito arredondado as figuras, é muito bonito. Sabe, o surpreendente é o seguinte, que recentemente eu estive no Museu Fora do Brasil e vi uma figura de barro, de terracota, que eram assim, igualzinho aquelas famílias fugindo da seca. E simplesmente era feito no Egito. Egípcio, eu fotografei isso. E está aqui na minha máquina para mostrar. Ah, que legal! Né? E é interessante, a mesma composição, 4 pessoas se deslocando com coisas na cabeça, um atrás do outro. Então, o seu desenho às vezes tem aquele pé grande, né? É verdade. Tem um pouco dos bonecos do Vitalino, né? Não, é verdade. E o Mamulengo, onde é que entra no seu desenho? O Mamulengo entra quando ele faz... Eu não mostrei aqui cartazes. Tem um festival em Brasília, eu sempre uso os cartazes usando aquelas figuras que são... É muito interessante também. É outra linguagem, assim, muito próxima da criança, que poderia ser usada na escola para alfabetização e para atrair a criança para a leitura, né? Contar histórias, etc. Agora, isso é interessante, uma coisa que você falou no Borges, é que eu já convenci o velhinho a escrever e eu ilustrar para ele. Oba! Eu tenho 3 livros. Eu falei, não, eu vou ilustrar esse cara. Eu convenci, ele fez 2 adaptações de contos do Anderson e eu ilustrei para uma editora do Rio de Janeiro, e ele fez também o Don Quixote, e eu ilustrei. Eu tenho Don Quixote ilustrado. Eu ilustrei o Borges, né? Esse material todo já está em livraria? Está impresso, eu impresso sim por editoras aí. Não aqui, impresso. Vou comprar. Que bom. Se você entrar no site da Livraria Cultura, você acha isso. Vou fazer melhor, eu vou direto para lá. Acho que eu vou comprar na HQ Mix. Você tem o... Desculpa, você vende o Borges? Gente, então se retira a Livraria Cultura, coloca HQ Mix aqui ao alcance de todos. Não conste dos altos. Pode cortar, fazer. Josmar, Josimar, Jô, um grande prazer. Poxa, delicioso esse bate-papo. Caramba, realmente isso foi extraordinário. Eu gostei muito. Poxa, você vir para aqui para São Paulo para dar falar com o Baixo. Falar com o prefeito do Rio, né? Falar com o prefeito do Rio aqui, puxa vida. Foi muito legal. Eu agradeço muito e espero que como eu falei, que esse trabalho que vocês estão fazendo caia na televisão, que seja uma coisa que seja vista em todo o Brasil, né? Seria muito interessante para pelo menos despertar e ver para quem gosta de desenhar que existe possibilidade de se profissionalizar e tocar isso para frente como uma profissão, como uma sobrevivência, né? Muito obrigado, hein? Obrigado a vocês, hein?